tenho 15 anos, eu sou filha de uma transexual. Aos poucos, a nossa liberdade vai ficando extinta. Aos poucos, vão tirando pouco da voz que temos. Liberdade de expressão é meu direito, e estão tirando isso de mim. Existem mulheres, negros, homossexuais e transexuais nas salas de aula. Sabe o que é o gênero, né? Eles têm consciência disso daí, mas eles não chegam a falar, não chegam a pronunciar isso aqui na escola pra gente. Professora, você não acha isso injusto? E eu quero falar sobre isso. É real, eu tenho uma mãe que é transexual. Eu sei que existe muito preconceito sobre isso e não existe uma orientação na sala de aula. Não tem professores que falam sobre esse assunto. Se eles chegassem e falassem para o professor, lá no meu vizinho mora um homem com homem, no caso. A gente chama a criança e fala com a criança. Santa Cruz de Monte Castelo, uma cidade com 8 mil habitantes. No interior do Paraná, a 600 quilômetros da capital Curitiba. Aqui foi o primeiro lugar do Brasil que transformou o projeto Escola Sem Partido em lei. Tudo bem? Oi. O senhor que é o Armando, Sim, vereador, autor do projeto? Sim, sim. A partir de 0 hora eu sou candidato. Mas o senhor não vai fazer propaganda, é uma entrevista para falar sobre um projeto... Eu tive pessoalmente no cartório eleitoral. Um projeto do seu mandato anterior, né? Às vezes eu acho que eles esquecem, eu não sei se de propósito ou sem querer. Eles foram eleitos em 2012, portanto hoje eles estão trabalhando para a população. Não é favor, é obrigação. Não pode dizer, olha, eu fiz isso assim, assim, mas para continuar fazendo eu preciso do seu voto. Isso é o que não pode. Aí o senhor vai estar falando sobre um projeto que mudou a legislação da cidade em relação à educação, né? Eu não estou me negando a dar entrevista. Eu não vou arriscar. Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer, Ana. Prazer. Por favor, seja bem-vinda. Obrigada. O projeto Escola Sem Partido, ele prevê a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz, um simples cartaz com os deveres do professor. Que deveres são esses? Está aqui, no artigo 5º. O artigo 5º dispõe que o professor, no exercício de suas funções, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Estamos aí há 13 anos com um governo absolutamente ideológico e criou uma geração de professores ideológicos de sindicato e eles queriam criar uma geração ideológica num país que é majoritariamente cristão, tirando o papel das famílias ou intervindo no papel das famílias e doutrinando politicamente, ideologicamente e absolutamente, na maioria das vezes, uma ideologia marxista falida no mundo, um socialismo marxista falido no mundo, né? Entranhado pelo bolivarianismo de Chávez, a partir do Fórum de São Paulo. Então é criar uma nova geração com essa ideologia, porque eles achavam que nunca ia sair do poder. Meu nome é André, eu tenho 17 anos, estudo na rede pública e eu quero falar sobre racismo. Esse projeto institui a censura nas escolas, a lei da mordaça. Ele tenta fazer algo que nem a ditadura militar conseguiu no Brasil, que era calar os professores, calar os estudantes, impedir que a escola debata temas como homofobia, racismo, violência contra as mulheres, política, cidadania, diversidade sexual, identidade de gênero. É o que está por detrás desse projeto. Eles querem transformar a escola, né, numa igreja, é isso que eles querem, num quartel do Exército. Meu nome é Alex, tenho 18 anos, sempre estudei na rede pública e eu quero falar sobre intolerância religiosa. Houve um fato que foi a gota d'água, que ocorreu quando, numa aula de história, num colégio aqui de Brasília, o professor da minha filha comparou Che Guevara a São Francisco de Assis. E eu vi que a influência do professor sobre essas crianças, sobre esses jovens, de fato é muito grande. Meu nome é Mariana, eu tenho 15 anos, estudo na rede pública e preciso que as pessoas entendam e respeitem a minha sexualidade. É complexo discutir a educação sexual porque é uma temática que envolve escolhas morais, envolve comportamento. E isso diz respeito a uma esfera que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos reserva à prerrogativa dos pais.
Não é o nosso projeto que está dizendo isso, não é o Miguel Najib que está dizendo isso, é um tratado internacional que tem força de lei no Brasil. A origem, até que tem uma certa razão, é que alguns grupos de professores tentam, em vez de ensinar, manipular as crianças, os jovens, com o que se chama de doutrinamento. Mas o caminho que esse pessoal escolheu com a ideia de escola sem partido, a meu ver, é absolutamente equivocada. Na verdade, eles estão fazendo um doutrinamento ao contrário. Um doutrinamento do silêncio, um doutrinamento da censura. Eu prefiro combater o doutrinamento abrindo, liberando, que todas as ideias possam florescer nas escolas. Professora, o que você tem a dizer sobre isso? Tudo! Mas nada posso dizer. Os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isso está em vigor, isso tem que ser respeitado. Como é que as escolas vão respeitar esse direito dos pais? Não posso fingir que as diferenças não existem. Não posso fingir que a discriminação também não está presente. E eu quero falar sobre isso. Eles falam isso, mas para nós aqui, como o ensino nosso é no ensino fundamental, não foi uma mordaça, foi assim, para a gente abrir a mente nossa, porque daí a gente ia preparar o aluno nosso, né? Nossa, tem uns desenhos aqui, hein? Estou descobrindo os desenhistas da sala. Geralmente o maior bullying aqui assim, é gordo, feio, mas essas coisas assim, sabe? Não vem esse bullying, é mulherzinha, é menininho, essas coisas, não tem não. Uma vez na escola, uma garota não quis fazer uma atividade comigo. Segundo ela, por eu ser diferente. Obrigada. Por eu ser negro. Esses dias falaram que me viram na hora do intervalo. E era um garoto com uma máscara de gorila. Obrigada. Parece engraçado, mas machuca. E por mais que o tempo passe, a gente não esquece. E eu quero falar sobre isso. Professora, o que você tem a dizer sobre isso? Dentro da sala de aula, eu sou simplesmente professora. Eu não posso interferir na opinião do meu aluno, porque aquele aluno, ele vem já com a bagagem da casa dele. Então, ele vem com a moral já trabalhada da família. E eu não posso mexer com a questão da família. E se, por exemplo, a família dele for racista, homofóbica, e o aluno chegar com essa opinião aqui, como é que você trabalha isso? Como eu trabalho todos os dias, respeito, indiferente de quem, de gênero, de ideologia, de crença. Se eu preparo o meu aluno, prestando atenção nas coisas, no valor, no respeito, pronto, ele vai saber respeitar qualquer coisa. É todo dia contra o racismo, racismo e homofobia, a nossa luta. Escola Sem Partido é um projeto completamente alheio à questão pedagógica. Acho que esse é o principal ponto que precisa ser discutido na sociedade brasileira. É uma tentativa de imposição da moral das famílias mais conservadoras à prática pedagógica das escolas e também ao próprio conteúdo que é trabalhado nas escolas. Isso é extremamente grave. Imagina, por exemplo, uma aula sobre a luta dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho e erradicação do trabalho infantil. Foi uma luta que vem sendo travada desde o século XVIII, XIX, XX e até no século XXI isso ainda não está resolvido. Quando for ser dada essa aula, obrigatoriamente o professor tem que falar dos movimentos sindicais, dos movimentos socialistas, comunistas, anarquistas que lideraram a luta contra a erradicação do trabalho infantil. Só que só pelo fato de citar esses movimentos, os alunos e os pais podem considerar que o professor está praticando o proselitismo ideológico. Uma certa nota irônica nessa questão da expressão doutrinação ideológica. Por que eu digo isso? Porque a palavra mesmo, ideologia, ela é muito obscura. A ideologia é aquele conjunto de ideias que te orienta a ver o mundo, a observar o mundo, a inclusive ter contato com o mundo. Se você tirar a palavra ideologia do projeto de lei, a substância do problema não muda. Quer dizer, o professor pode ou não pode expressar e batalhar pelas suas preferências político-partidárias em sala de aula. Essa é a substância do problema. Impossível ter escola sem ideologia, é impossível ter seres humanos sem ideologia. Claramente, o Escola Sem Partido afirma uma ideologia, que é uma ideologia conservadora.
O que a gente precisa aprender é não ter vergonha de assumir as nossas opções ideológicas. Se parte do princípio de que há uma criminalização do PT por parte de alguns grupos ideológicos do país e que agora, se falar de história do Brasil, vira subversivo. Nós vamos agora perseguir professor que pode ser acusado de ser comunista, de ser petista, de ser socialista, de ser o quê? É óbvio que o professor, quando entra na sala de aula, ele não despe, não se despe de todos os valores e convicções que ele tem. Mas o que nós estamos dizendo é que o professor tem a obrigação de procurar se conter, porque ele tem uma tarefa específica ali, mesmo se ele for professor de ciência política, for lá para dar uma aula sobre o sistema de partidos no Brasil, e ele for um eleitor do partido A e vai ter que falar sobre o partido B, ele terá que falar com base nos protocolos da ciência. Quando a gente vai discutir o projeto Escola Sem Partido, tem muitas pessoas que, num primeiro momento, escutam o próprio nome e falam, escola sem partido, então, deve ser algo interessante, né? Ninguém quer uma escola dominada por um partido. Não é isso. Para entender o programa Escola Sem Partido, que é o projeto de lei que surge pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 2014, a pedido do deputado estadual do Rio, Flávio Bolsonaro, ele entra em contato com Miguel Najib, esse sim, o criador do movimento Escola Sem Partido 2014. Então, para entender o programa que surge em 2014, tem que falar um pouco sobre o movimento, que é de 2004. Eles têm no site uma aba chamada Biblioteca Politicamente Incorreta. Se você for nessa aba, ele só tem 4 livros. Se você for nessa aba, o primeiro livro é um livro chamado Professor Não é Educador. O projeto não proíbe que o professor fale de política. O projeto não proíbe o debate em sala de aula. O projeto não proíbe o professor de expressar a sua opinião, de apresentar as diversas correntes sobre um tema controvertido e dar a sua opinião a respeito desse tema, desde que ele não queira se aproveitar da audiência cativa dos seus alunos para tentar incutir na mente dos seus alunos as suas próprias opiniões. E eles chamam, inclusive, o aluno de audiência cativa, porque ele estaria prisioneiro dentro da sala de aula e seria obrigado a ouvir o professor falar. Uma situação muito embaraçosa pela qual eu já passei foi no início do ensino médio, né? Houve uma apresentação na escola sobre cotas raciais e eu já tinha um posicionamento claro, né, contrário às cotas raciais. Muitos professores paravam apresentações minhas quando eu dizia que era contrário às cotas raciais, porque eles diziam que aquilo era um absurdo, que eu tinha de ser, porque eu era negro, porque eu era da periferia e eu não poderia ser contra aquilo. Então isso aconteceu várias e várias vezes ao longo do ensino médio. Além da questão do professor não ser educador, eles qualificam a relação entre professor e aluno, por exemplo, se você for na página, como um caso de síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, para quem não lembra, é aquela síndrome na qual alguém que foi sequestrado ou capturado se apega emocionalmente ao seu captor ou sequestrador. Criei uma página na internet com o objetivo de reunir informações a respeito desse assunto. Desde 2004 eu venho reunindo informações já a respeito desses abusos que ocorrem nas salas de aula. Eles chegam também na página do movimento a dizer que o movimento estudantil é manipulado pela esquerda. Então é uma imagem do aluno como alguém que é uma folha em branco, absolutamente passivo, não tem iniciativa, não tem capacidade crítica. Nós, Escola Sem Partido, somos a favor de que todos os assuntos sejam discutidos em sala de aula, mas essa abordagem tem que ser uma abordagem plural, que dê voz ao outro lado ou aos vários lados envolvidos na questão. Então é por isso que o Escola Sem Partido apresentou esse projeto de lei, que se disseminou pelo país, que pede apenas que seja colocado um cartaz em sala de aula para que os estudantes saibam que eles têm direito a um ensino plural, neutro, laico e que abarque todos os pontos de vista, né? Eles chegam a culpar na justificativa do projeto o professor pelo bullying em sala de aula. A gente tem um caso de um aluno, por exemplo, que ainda na educação básica foi obrigado a se vestir com uma determinada feira da escola, um evento da escola, foi obrigado a se vestir como militante de um partido e contar a história daquele partido. E anos depois ele mandou esse depoimento para a gente dizendo, olha o que ocorreu comigo no passado. E não era uma coisa assim, vários partidos representados, estudantes, não, era um único partido que era o alvo, era o tema daquela feira naquela escola. De novo, e aí eu recomendo especialmente que para os interessados que busquem a página de Facebook do Movimento Escola Sem Partido. Lá você vai ver imagens. Quem se favorece com a doutrinação é uma estrela do PT.
chamando Paulo Freire de um vampiro, Nosferatu, que vampiriza a educação brasileira. Num debate recente que eu tive com o Miguel Najib, ele disse que o Paulo Freire era um pedagogo do PT. O próprio mediador do debate teve que corrigir ele, dizendo que a pedagogia do Paulo Freire, em grande parte, é anterior à fundação do PT. O Paulo Freire entra no momento em que a sua fala legitima ou busca legitimar a parcialidade, o partidarismo do professor em sala de aula. Quando ele chega e diz não existe neutralidade, é como se ele estivesse dando uma carta branca aos professores para expressar da maneira mais livre, da maneira mais franca, as suas preferências políticas, ideológicas, religiosas, partidárias, o que seja. A assunção da responsabilidade da minha autoridade como professor me leva necessariamente ao respeito à liberdade do educando. Quer dizer, é na relação entre uma autoridade que se respeita e respeita a liberdade do educando que o educando aprende também a ser livre. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer que a liberdade sem limite se perde. A própria viúva do Paulo Freire, né, dá um depoimento muito emotivo, não, sobre o significado da pessoa mais atacada em todo esse processo da escola sem partido. Li o projeto de lei do senador pelo Espírito Santo e realmente eu fiquei horrorizada com o que ele diz acreditar, porque é impossível que um ser que chega a ser senador acredite nas coisas que ele pôs no papel. Então eu acho que ela está toda usando a linguagem de Paulo, molhada, minada de uma ideologia de direita, de uma luta para extinguir o livre pensamento e a livre expressão. O que é que significa Paulo Freire já era? Ela acha que Paulo Freire se posicionaria completamente contra esse projeto, inclusive outros depoimentos de outras pessoas dizem que ele seria preso, como foi preso na ditadura militar. Com Paulo Freire ou sem Paulo Freire, a Constituição Federal tem que ser respeitada. E a Constituição exige que o professor, em sala de aula, respeite a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Exige que o professor, em sala de aula, respeite o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Estudo na rede pública e quero falar sobre desigualdade de gêneros nas salas de aula. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Primeira pergunta que você faz, você é cis ou você é trans? Aí você vai entender o que é o cis ou trans. O cis é aquela pessoa que nasce de um gênero e tem por gosto manter-se naquele gênero, gosta das atitudes daquele gênero. Então, ela não se sente bem com o seu gênero de nascimento. O trans é justamente o inverso. Meu nome é Deneir Jesus Meireles, sou professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tenho 45 anos. Ser professor de? Biologia e, no caso da disciplina passada aqui, seria metodologia científica aplicadas a trabalhos escolares. Foi a disciplina que deu um pouquinho do problema. Nós vimos nas redes sociais que uma parlamentar estava exigindo uma série de explicações de forma indevida de um professor na escola em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, acerca da discussão que ele provocou em sala de aula sobre a transexualidade, a homossexualidade. Você sente atração física, você gosta, você quer manter um relacionamento amoroso com alguém de um sexo oposto ao seu? Você é hétero. Se você quer um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo que você é homo. Se você não faz diferença, mas ainda se mantém preso ao que se chama gênero masculino e gênero feminino, e você gosta dos dois, você é bi. Uma mãe disse que a filha, numa aula de biologia, o professor entrou com um trabalho valendo ponto, onde primeiro eles fizeram um debate sobre pansexualidade, relação poliamorosa, homofobia, esses temas, e depois passou um trabalho de relações poliamorosas
e pansexualidade e homofobia e mais alguns e transgêneros e tal. Por algum motivo, por alguma ligação, eles acharam mais fácil procurar a deputada. Assim que a escola recebeu o documento, ela informou a Regional de Ensino e cabe a nós dar esse suporte à escola para que ela possa fazer essa resposta e que ela não esteja sozinha. Ser gay, ele cometeu um erro terrível. É um cantor de rock da década de 60 e tal, que ele falava que pansexualidade é se apaixonar por árvore e tal. Gente, essas coisas são filias. Então a pansexualidade, na verdade, é o sujeito não distinguir a quem ele vai amar. Não importa se o sujeito é trans, é cis, se ele é bi, se ele é homo e tal. Ele simplesmente ama e pronto. Seria o PAN. 10 minutinhos que a gente bateu o papo, foi isso. Mas o que mais nos chamou a atenção foi esse trabalho focando a questão da pansexualidade e relações poliamorosas. E que a filha recebeu a orientação na sala de aula com todos os colegas lá, que tinha que fazer esse trabalho valendo nota. Essa aluna tinha quantos anos? 12 anos. A família procurou a direção da escola? Em momento algum, a família teve essa preocupação, né? Não procurou a escola, pelo contrário, né, procurou a polícia, né? Eu fiquei sabendo que era um estudante de sexo feminino lá. E o mais interessante é que ele deu a fonte de pesquisa, né? Que eram sites extremamente pornográficos para as crianças de 10, 12 anos estarem pesquisando. E aí o que acontece? Eles serão sugeridos que formassem grupos de até 4 integrantes. Preparei uma bibliografia pesada, não sei se vocês pegaram ou oferecido, você deu uma conferida lá, bem pesada, inclusive precisaria até de ajuda, de algumas vezes, de um professor para poder complementar lá. Aí eu deixei essa bibliografia para eles e dividi os grupos. E aí ela se sentiu muito constrangida, a mãe dela fez uma denúncia aqui no gabinete, nós mandamos um ofício questionando ao professor por que ele estava dando aquelas aulas e a partir daí se tornou pegou essa proporção que pegou esse tema. Então foi um depoimento que era para demorar 15 minutos e durou 1h30 para cada um. E a gente tendo que repetir várias e várias vezes o porquê que essa disciplina existe. Por que a disciplina existe? Entendeu? Como é que você explica o porquê que uma disciplina existe? Você diz que ela está na Lei de Diretrizes e Bases, ela está no PNE, ela está no PDE. Mas aonde está? Aí você fala, peraí, eu sou professor. Existe um plano, que é um projeto que vem norteando a educação de Brasília e do Brasil por um período de 10 anos, daqui até 10 anos, onde diz o que pode ou não ser ministrado em sala de aula. A deputada também abusa nas suas prerrogativas de estar inquirindo e numa postura persecutória, punitiva a um educador que fez uma discussão que está de acordo ao que prevê as resoluções do Conselho de Educação, está de acordo, inclusive, com o Plano Distrital de Educação e o Plano Nacional. O objetivo era eles aprenderem a fazer a intervenção. Então, e geraram-se intervenções maravilhosas. Foi uma aula bastante diferente, que eu realmente não imaginava uma aula daquela. A gente teve um simulado do Enem que caiu uma questão sobre sexualidade. Tipo, mês passado, a gente teve uma questão que caiu exatamente sobre isso. Eu perguntava o porquê da criação de ONGs relacionadas à questão dos temas LGBT. O projeto de lei, ele fala em a não discussão desse conteúdo porque feriria a moral, né? Isso deixa muito vago, porque o que é a moral em relação à discussão sexual? A dúvida que você está levantando, ela tem que ser resolvida na própria elaboração dos currículos, dos contratos entre as escolas e as famílias. Isso tem que ser especificado. Como esse assunto vai ser tratado na escola? Já foi questionado por algum pai, estão se discutindo temas que a gente não acha morais? Não, na maioria das vezes ele procura a escola para pedir ajuda. Não só na questão LGBT, mas na questão de drogas também, né? O pai não se sente preparado para tratar esses temas. Então, muitas vezes acontece de chegar ao diretor, eu só pensei no senhor para tentar me ajudar. A escola tem um olhar, né, sobre a pessoa humana, né, de chamar, de dialogar, de conversar, né? E a gente acha uma saída, né? Porque sempre tem uma saída, né, através do diálogo.
Sócrates é alguém que não transmitia uma verdade pronta, mas que procurava, discutindo com as pessoas, fazer que elas chegassem a uma verdade. Não tem mais ninguém na história da filosofia que tenha usado diálogos como socráticos, diálogos que aparecem de autores do século XVII, XVIII, em outras épocas também, são diálogos em que alguém está expondo a ideia e o outro só faz perguntar. Fala, então, o que você acha? Mas não é um diálogo verdadeiro em que as pessoas discutem. Ele foi condenado à morte porque se dizia que ele corrompia os jovens de Atenas. Por quê? Porque ele ensinaria os jovens de Atenas a não acreditarem nos deuses da cidade. O que a Constituição protege, preserva de maneira absolutamente clara e objetiva é a liberdade de cátedra do professor. Ou seja, o professor tem a liberdade de ensinar o seu conteúdo em sala de aula, de apresentar a sua opinião de forma plural. O que o professor realmente não tem em sala de aula, ele não pode ser privado do que ele não tem, é a liberdade de expressão. Porque se o professor tivesse liberdade de expressão em sala de aula, ele poderia passar a aula inteira falando de fofoca, de novela, ou poderia não dar aula, porque a liberdade de expressão é um direito, você faz uso dele se você quiser. Então o professor não tem liberdade de expressão em sala de aula. Liberdade de cátedra seria o seguinte, mais ou menos, eu teria que receber um roteiro e teria que seguir esse roteiro em sala de aula. Esse roteiro será escrito por quem? Porque a liberdade de expressão, nesse momento, me permite discutir o roteiro. Se o roteiro chega com umas informações que não estão de acordo com o que a minha comunidade quer, a minha comunidade pode chegar e falar, olha, por favor, esse assunto aqui não serve. Troca de assunto, fala de outro para mim. Hoje, você falar desse projeto da Escola Sem Partido, ele basicamente tira o espaço de discussão. Quando a gente pensa um projeto que diz o que o professor deve ou não falar em sala de aula, não partindo de questões pedagógicas, mas de questões ideológicas, de questões de definir o que é permitido ou não a um professor trabalhar, eu recebo isso com muita preocupação e dizendo assim, olha, eu não tenho condições de trabalhar a partir desse projeto, não há a menor possibilidade, né, de dar aula, né, fazer discussões no campo da política educacional, por exemplo, sem tomar partido. Né? Não estamos falando de partidos políticos, estamos falando de tomar partido de determinadas concepções de mundo, de determinadas viés de educação, de sociedade. Então é disso que nós estamos falando. É preciso deixar claro, o professor tem liberdade de expressão como cidadão, na praça pública, no Facebook, e em qualquer lugar onde ele possa se manifestar sem coagir ninguém a ouvi-lo, sem obrigar que ninguém o escute. Eu me sinto afrontado, eu me sinto como uma pessoa que você se forma, você se garante profissionalmente, você faz milhares de cursos, você tenta se colocar no mercado de trabalho de uma forma bastante à frente, talvez, e de repente alguém chega para você e fala, esquece. O objetivo da nossa proposta é justamente levar ao estudante o conhecimento do direito que ele tem de não ser doutrinado pelos seus professores. Este é o único objetivo do movimento e do projeto Escola Sem Partido. Pedofilia é um abuso de uma pessoa menor de idade. Tipo, uma pessoa com 30 anos abusar a pessoa que tem 9 anos. Isso é pedofilia, isso leva à cadeia. E hebefilia é a mesma coisa, só que é com o adolescente. Porque o adolescente também é abusado sexualmente. Um garoto de 16 anos, 17 anos, certamente ele está mais preparado para reagir a uma tentativa de manipulação do que um estudante de 10. Não pode se tirar a questão de sexualidade, de gênero. Se você retira isso da escola, você está deixando de lado a luta por igualdade ou pelo combate às desigualdades, que são grupos historicamente excluídos. Por que o senhor acha que a Escola Sem Partido voltou e com tanta força de 2 anos para cá? A percepção cada dia mais aguda de que o sistema educacional está sendo usado por um dos lados dessa disputa política. Não é? Isso, obviamente, a população não pode aceitar, porque isso é inconstitucional, isso viola a democracia. É uma reação conservadora que une vários setores, desde o agronegócio até as filiações religiosas, as questões de segurança pública, a questão do encarceramento, a questão racial. É uma expressão também de um congresso que fortaleceu esse pensamento mais conservador. Veja bem, a esquerda tem tirado mais proveito dessa instrumentalização política das salas de aula hoje.
Amanhã pode ser outra corrente. O projeto de lei sendo aprovado, ele vai valer a mesma coisa. Aula passada, a gente fez a julesca e cada um escolheu um lugar para fazer um carinho na julesca, certo? E aí, eu quero que cada um agora lembra aonde que foi que você beijou a julesca, certo? Eu me lembro muito bem que eu beijei a bochecha da julesca. Então... Você beijou a bunda? Bom, então, gente, na verdade, o que eu acabei de fazer foi uma violência com ela. Se a Maria não disse pra mim assim, vamos conversar, mas não pega em mim não gosto, tá? Acho legal a gente conversar. Ela precisa falar não pra mim. Porque se ela não fala não, eu vou entendendo que ela tá gostando. Vamos ver que tipo de coisa que você quer fazer com o amigo que tá do lado agora. Mas vai ser só aperto de mão mesmo? Tudo bem. Mas nem um abraço? Tudo bem. Mas tem um negócio. Quem é culpada disso, gente? São as meninas. Ficam usando essas saias curtas, esses decotão, não é? Se usou saia curta é porque tá falando que é pra passar a mão, né não? Não, tá usando o que falando que... Ela pode se vestir como quiser. Eu estou na escola há 19 anos e a disciplina de educação sexual tem 15 anos que está acontecendo sistematicamente no currículo escolar, tendo aula toda semana, uma vez por semana, na turma de 6º ao 9º ano. Eu gosto muito nas aulas de educação sexual, que a gente debate bastante sobre assuntos que em casa muitas vezes a gente não tem oportunidade de falar. Eu acho interessante você conseguir aprender mais sobre o seu corpo e como ele funciona, mas não só sobre o seu corpo, também como a sociedade pensa e como você pode lidar com isso. Deixa-me te dar um exemplo, isso eu vi na internet recentemente. Uma professora de educação sexual perguntando a jovens de mais ou menos 11, 12 anos se elas se masturbavam. Uma das garotas ficou muito constrangida em responder a pergunta. E no final, depois de uma certa pressão, a menina disse, eu não gosto de falar sobre isso. Por quê? Porque é feio. A professora disse, mas por quê? Não tem nada a ver, não dá espinho, não causa doença, a masturbação é muito bom. E percebe? Isso é um exemplo bastante concreto da diferenciação entre você ensinar algo e de você militar em favor de uma posição no campo da moralidade sexual. A sociedade não conversa sobre a masturbação de nenhum gênero, nem masculino e nem feminino. Então foi muito legal esse debate. O que trata de educação sexual é mãe que tem que fazer em casa, é pai que tem que fazer em casa. Tratar desses temas na escola de uma forma genérica, sem problema nenhum. Agora, doutrinar não. Doutrinar não. A gente foi junto com esses pais discutindo sobre a proposta de educação sexual na escola. A gente observava essa necessidade porque a gente tinha banheiros com muitos desenhos de órgãos genitais, inclusive com movimentos, né, altamente tecnológicos. Havia gravidez na adolescência na escola. Aí a gente percebeu que era o momento de sistematizar isso, de estar em sala de aula para discutir isso com os adolescentes. A questão das drogas, prevenção à droga, prevenção a álcool, doença sexualmente transmissível. Quem tem que fazer isso é dentro de casa. Não é um professor doutrinar uma criança, uma menina, dizer assim para ela, não tem problema nenhum você ter relação sexual com a idade que você tem, só você se prevenir, use uma camisinha, pede seu namorado para usar uma camisinha. Então, não conhece a formação que a criança tem em casa. Olha, eu já estou velhinho, mas eu não pensava que eu vivesse para ver esse tipo de coisa. No Senado da República, vem lá um indivíduo, no artigo 8º desse projeto, o Ministério e a Secretaria de Educação contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento desta lei, assegurado o anonimato. Eles combatem tanto o marxismo, mas é precisamente o que fez o Stalin na União Soviética. É a KGB instalada.
Deduturismo. Existe uma série de restrições, mas não com penas restritivas de direito, de liberdade, isso não, tá certo? Mas ele vai precisar cumprir aquilo que nós estamos propondo na lei. O que tem gerado, ao meu ponto de vista, é uma verdadeira campanha de ódio direcionada aos professores. Um meme que anda circulando nas páginas de Escola Sem Partido, que é um homem com um rifle apontado para quem está vendo a imagem, e aí ele diz o seguinte: ensine ideologia de gênero para minha filha que você não vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. É uma ameaça direta aos professores, uma ameaça de morte. Lá no meu colégio, na minha sala, a minha professora de ciências, ela falava que os cientistas são loucos e que nada da ciência existe exato. A única teoria certa é a de Deus, e ela dava 2 pontos para quem levasse Bíblia. E eu não levava Bíblia, né? Que nem Bíblia em casa eu não tenho, porque eu sou do candomblé. Como que você se sentia quando acontecia esse tipo de coisa? Não sei nem explicar. Perguntar para vocês se vocês, de forma alguma, vocês não denunciaram essa professora por ela dar pontos para vocês levarem a Bíblia. Discutir a questão religiosa do ponto de vista social, histórico, sociológico, eu acho perfeitamente legítimo. Isso são fatos, isso é ciência. Isso pode ser objeto de estudo. Outra coisa é você penetrar na esfera propriamente espiritual. E, digamos, numa aula qualquer, um professor constrangeu os seus alunos a rezar o Pai Nosso ou rezar a Ave Maria. Isso não está certo. A matéria ensino religioso, ela fere de uma certa forma. Porque, poxa, o cristianismo é bem tratado na matéria ensino religioso. Mas e o candomblé? Mas e o espiritismo? Mas e as outras religiões? Não existe só o cristianismo. A gente tinha, assim, muito um tempo atrás, chegava, fazia oração, a gente tirou tudo isso. E nem música que fala a respeito de santos. Mas, por exemplo, São João é comemorado numa data, Santo Antônio em outro, e a festa junina é muito focada nessas datas específicas desses santos. Como é que vocês fazem? Então, aí a escola tem o cuidado de não trabalhar nesses dias e nem ser abordado nenhum santo, nenhuma religiosidade. Numa disciplina obrigatória, um professor não pode querer apresentar as suas crenças, a sua crença religiosa, como sendo a verdadeira, como sendo a única ou como sendo a verdadeira. O enfoque deve ser sempre um enfoque científico, descritivo e neutro do ponto de vista valorativo, sem glamourizar uma determinada, sem atacar e sem glamourizar uma determinada religião. No item 7 do artigo 2º dessa maravilha de projeto, ele diz que a educação atenderá aos seguintes princípios, e um deles é esse: direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Educação religiosa não é papel da escola. A escola tem que dar aquilo que é universal, aquilo que é público. Para que você, de fato, não tenha preconceito religioso, para que você não discrimine a fé das pessoas, para que você não discrimine a crença e a crença seja livre, é preciso que ela seja uma coisa privada. O que é o privado? O privado é aquilo que é meu, que eu tenho direito de fazer e que eu não tenho que dar satisfação pública daquilo. Faz um desenho bem bonito para mim. Eu, particularmente, aqui chocaria muita gente, eu sou a favor de um Estado confessional católico, que seria a melhor medida, como nós temos, por exemplo, a Inglaterra, que é um Estado confessional anglicano. Essa possibilidade de não incluir certos assuntos dentro da escola, eu acho positivo, eu acho que a gente vai caminhando para uma melhora. De deixar essas questões de sexuais, de gênero, ou religioso, nesse momento, para a família, eu acho que vai ser a melhor solução. Tá gravando, não pode fazer barulho não, nem falar, nem pôr musiquinha não.
Infelizmente, nós temos muitos professores que aprenderam mais a ser militantes, a ser defensores de causas específicas nas escolas do que realmente professores, né? E não falo isso assim em demérito deles, como se fossem pessoas más, mal intencionadas, não. São pessoas que às vezes tiveram a formação desde jovens naquele esquema, nessa linha, e simplesmente reproduzem hoje aquilo no qual foram formados, né? Eu sou professora de ensino superior tecnológico da rede de ensino profissional tecnológico de São Paulo, são as FATECs. Então, em algumas FATECs, eu dou aula da disciplina Comunicação e Expressão. Quando eu recebi um comunicado do Dr. Miguel Najib, dizendo que ele publicaria artigos sobre uma eventual doutrinação ideológica que eu exerceria em salas de aula, eu respondi a ele dizendo que eu não autorizava essas publicações, que eu não o conhecia, ele não me conhecia, e que eu estava desautorizando as publicações. Quando um professor viola esses deveres, ele comete um ato ilícito. Ele comete um ato contrário à lei, contrário à Constituição ou contrário à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Se ao cometer um ato ilícito o professor causa prejuízo a alguém, ele naturalmente estará obrigado a reparar o dano causado. Ele dizia que ele recebeu no blog denúncia de alunos meus sobre uma prática doutrinadora marxista, seja lá o que for isso. O que me chamou a atenção foi que no artigo ela é acusada de praticar um ilícito. Esse ilícito seria a prática de doutrinação ideológica. Ocorre que um professor é um servidor público e ele deve fazer um esforço sincero e metódico para não permitir que as suas preferências ideológicas interfiram no exercício da sua profissão. Ele deve fazer um esforço sincero para não tentar transformar os seus alunos em réplicas ideológicas de si mesmo. A conceituação do que seria a doutrinação ideológica está sendo dada não pela lei, mas está sendo dada por alguém que resolveu fazer essa definição e então fiscalizar com base nesta definição que foi feita por ele próprio, aqueles que estariam de acordo com a definição ou não. Todo professor faz isso, você constrói um plano de ensino a partir de algumas decisões. Você decide que texto vai ilustrar isso, que debate vai ser interessante para promover a discussão tal. Então, essas minhas escolhas todas, os alunos, segundo o Najib, consideravam comprometidas por uma ideologia. Não é que professores não tenham opiniões. O que eles não têm é o direito de usar a sala de aula para catequizar os seus alunos e cooptá-los para essas opiniões. São coisas diferentes. É um exercício de autocontenção. Eu dou aula há 23 anos. Não há aula que eu não saia dela e que eu me faça um exame de consciência se eu não pisei na bola nesse sentido. Tem havido um abuso extraordinário nessa direção, Ana. Um abuso extraordinário do professor passar uma aula inteira, de 1 hora e 50 minutos na universidade, apenas falando mal do candidato tal, se ele ganhar o mundo vai terminar. Isso é absolutamente inaceitável. Então, se o exercício de cidadania também assegura que dentro da universidade, é porque ela é professora universitária e não de ensino fundamental, em tese, é na academia que as ideias, ainda que sejam contrapostas, vão ser discutidas. Recentemente, um livro do meu filho, o capítulo sobre o surgimento da lógica, um livro de filosofia, era ilustrado com a fotografia do ex-presidente Lula. Não é razoável. Pergunte a qualquer lugar no mundo. Se isso não for uma intenção de criar uma aura favorável a um político, em nenhum lugar do mundo os manuais de filosofia e introdução à lógica vão colocar o político da vez sobre essa polêmica toda como ilustração para um capítulo sobre lógica. Os escritores de livros didáticos vão ter que se conter mais ao escrever o material e tentar segurar essas preferências partidárias, políticos e ideológicas que eles têm ao escrever o material. Essa é fundamentalmente a ideia. Como é que eles ganharam tanto espaço? Como é que eles organizaram toda essa afronta a qualquer pensamento que é diferente do pensamento deles? Todos os projetos que tramitam no Senado estão abertos para receber opinião. A consulta da Escola Sem Partido iniciou a partir do momento que iniciou a tramitação do projeto na Casa. Foi em março de 2016, né? E ela é o primeiro lugar no ranking, né, de projetos com maior número de opinião. Ela está aqui com
Acima já passou 300 mil. Deixa eu ver aqui. O relatório que foi tirado hoje. 371 mil já. O senador Magno Malta, pelo menos o que a gente acompanhou pela mídia, ele gostou dessa interação, gostou da participação popular e até fomentou nas redes sociais dele. Eu sei que tem muita revolta, muito levante de alguns políticos, mas que não me mete medo, não me preocupa, né? E eu estou do lado dessa grande maioria que quer ver a escola tão somente como uma fonte de aprendizado e não de violação daquilo que os pais ensinam em casa. A Escola Sem Partido é um factoide. Ele está tendo uma importância exagerada, não é um projeto que contribui para melhorar a educação no Brasil e a discussão séria sobre educação trata de outras questões. Por exemplo, trata de qual a formação para a vida que a gente quer do aluno. Nós temos 57% que não sabem fazer contas direito. Nós temos 35% que não sabem escrever direito. Então, essa é uma discussão fundamental. Como vamos superar isso? Como vamos alfabetizar, letrar essas crianças? Precisa de mais dinheiro? Precisa de mais formação dos professores? Precisa recuperar a formação de um professor alfabetizador, que é uma coisa que o normal, a escola normal formava, mas que hoje nem sempre as faculdades formam? Ou é preciso colocar um segundo professor na sala de aula nesses anos críticos, que decidem o futuro da criança? São questões importantes. Essa é uma questão importante. Nós não podemos continuar tendo o número de analfabetos que temos no Brasil. Nós precisamos ter uma educação melhor, inclusive para a nossa economia funcionar melhor. Quando você chegou aqui, eu te fiz uma pergunta. A sua resposta foi: eu não emito opinião. Por quê? Porque você relata fatos. O professor, ele tem que relatar todas as linhas. Eu te pergunto, por que Max é a única linha e a linha certa, segundo muitos professores? Sou filho de militar, criado durante a ditadura, tive todas as regalias que os militares tiveram, tal, e fui inundado com todo o pensamento clássico de desrespeito, de machismo, de tudo isso. Eu falo, se eu conseguir mudar minha cabeça, qualquer um pode. Aconteceu um negócio interessante hoje comigo. Uma professora de filosofia estava dando aula sobre Nietzsche e várias pessoas fecharam a cara para ela, porque a gente é de um colégio convencional, religioso, e muitas pessoas fecharam a cara para ela. E ela falou uma coisa que eu achei interessante: se ela está dando uma matéria e o palestrante está falando alguma coisa e aquilo de algum jeito abala a sua religião, não sei se a fé é fraca, ou então tenha realmente algum problema com o que você pensa. Se os pais participassem mais e discutissem questões pedagógicas com os professores que se formaram para serem professores, ou seja, são especializados na questão pedagógica, o resultado seria que certamente a educação brasileira estaria em melhores condições e um projeto como Escola Sem Partido seria completamente marginal no debate público. Quando o MEC seleciona o que o professor de história tem por obrigação que dar na sala de aula, já é doutrina. Inclusive o Brasil, por excelência, exclui muito a história da África, por exemplo. O que eu mais gostava das aulas de educação sexual eram os debates que a gente refletia sobre as questões sociais, porque muitas coisas não são discutidas em casa por serem tidas como tabu. Quem é o professor de quem o senhor mais se lembra da época do colégio e por quê? Eu não quero responder essa pergunta. Tenho razões pessoais para não responder, viu? São duas pessoas, aí se eu não falo, eu prefiro não falar. O professor que eu mais lembro, ele era um militante do PSTU, se eu não me engano. Ele andava com os adesivos do PSTU na mochila dele, e ele assumia muitas vezes o papel, digamos, de advogado do diabo, criticando os partidos de esquerda, ora criticando o governo no poder, e ele estimulava isso na gente, nos alunos dele. Foi a professora que me alfabetizou, a dona Antística, que está viva, e toda vez que eu vou a Patos de Minas e eu a encontro, eu a agradeço por ter me alfabetizado.
o prazer da hora da aula, de você ler o livro dos Três Porquinhos. E são memórias muito vívidas na minha mente. E claro, eu poderia arrolar memórias de episódios ruins com outros professores, mas no caso da Dona Antice, eu só tenho memória boa. Eu costumo dizer que a vida é uma eterna desconstrução. Então, todo dia a gente tem que desconstruir algo na gente. Então... Perdi o foco, perdão. Então, todos os dias a gente tem que acordar disposto a tirar um pensamento meio arcaico da gente.